Olá! Então, estamos com mais um projeto, mais um ponto, mais uma pétalazinha bordada, né? Hoje eu vou estar ensinando para vocês aqui o ponto pirulito, tá? É um ponto que é muito bonito, muito utilizado em palavras, em frases, em nome, e ele fica lindo, tá? Eu fiz com duas cores, mas vocês podem fazer com uma cor só, né? Ou fazer coloridinho, assim como eu fiz. A impressão que ele dá que ele é todo trançadinho, todo enroladinho, né? Mas ele tem a maneira certa dele de fazer, para ele ficar neste resultado, né? E aqui embaixo, lembra que a gente tinha bordado aqui o ponto partido, né? Que é esse aqui, a parte de cima aqui em marrom. Então, olha que linda que ficou essa pétalazinha bordada. Ela está redondinha, né? Ela tá no seu espaço certo aqui embaixo. Aqui ela não está pegando na pétala anterior, que é uma pétala que sobrepõe essa pétala, né? Então, aqui está o risco, olha, ela está perfeitamente bordada. Deixa eu ver se eu ergo aqui um pouquinho para vocês visualizarem melhor, assim acho que dá para ver melhor, né? Então, vocês vejam a perfeição que ficou. E outro detalhe, para vocês aprenderem, essa pétala eu fiz com relevo, tá? Então, espero vocês na aula, né? Vamos começar a aula já. Aguardo vocês assistindo a aula para vocês verem como é que a gente faz esse pequeno truquezinho dessa pétala assim. Para vocês bordarem o que vocês quiserem bordar, né? As flores e tudo mais, né? Também para preencher quadrados, outras coisas também. Esse ponto a gente utiliza bastante, ok? Então, vamos para a aula? Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz. Então, vamos para mais um projetinho, vamos aprender um ponto novo hoje. Então, eu tô trazendo primeiro esses pontos, né, que são pontos mais simplesinhos assim, né? E aí depois a gente vai passar para alguns pontos mais trabalhosos, né? Então, a gente começou com o ponto contorno, né? Aqui temos o ponto haste, aqui temos o ponto partido e aqui nós temos o ponto correntinha. Lembrando vocês que esse aqui é um pano que a gente está fazendo, né? É dos pontos, né? E como bordar alguns pontos, aonde utilizar alguns pontos. E então, já temos 4 ali, vamos para o 5º ponto, ok? Hoje eu vou ensinar para vocês o ponto pirulito, se chama ponto pirulito. Ele é muito fácil, ele é muito simples de fazer, mas ele é muito bonito, ok? E ele é igual ao ponto contorno, só que ele tem uma variação, tá? Do ponto contorno, que é o primeiro que a gente aprendeu. Vocês podem colocar os nomes, tá, meninas, nos pontos. Então, eu venho com a agulha aqui no início do meu risco, né? Lembrando, meninas, hoje eu tô usando fio de crochê para bordar, tá? E aqui, como nos outros, também eu marquei de meio em meio centímetro, tá? Mas é só para eu estar ensinando, vocês não precisam fazer isso, tá, meninas? Então, eu venho aqui, vou fazer o meu primeiro ponto contorno. Algumas bordadeiras, elas começam daqui pra lá e eu gosto de começar de lá pra cá, porque tem um nozinho ali, aí senão o nozinho fica me atrapalhando, né? Então, eu venho aqui pra frente, vou fazer o 2º ponto. Venho aqui um pouquinho mais pra frente e vou fazer o próximo ponto. Aqui eu vou pro próximo.
Você sempre quis aprender bordado, mas não sabia por onde começar? Eu preparei o curso Bordando com a Sueli, do zero ao primeiro bordado. As aulas são liberadas uma por dia para você aprender com calma. O link está na descrição do vídeo. Eu tô bordando hoje com ponto coco fio Cleia, tá, meninas? Porque eu sempre falo para vocês, né, que dá para bordar também com fio de crochê, mas eu raramente tenho usado. É que na realidade eu até tava sem fio, porque eu compro esses rolinhos pequenininhos, né, deixa eu mostrar para vocês, que é esse aqui, né, só que eu fiz uma almofada bordada, e os fios que eu tinha aqui eu usei quase tudo na almofada. Acabei ficando sem os fios. É que eu me perdi um pouquinho no ponto, mas vou pegar aqui. Ok, meninas, eu vou bordar esse aqui até o final e já trago pronto. Então, terminei meu ponto aqui, né? Fiz toda uma carreira de ponto contorno, né? O ponto atrás. Agora vamos para o ponto em si, né? Vou usar agora uma cor amarela, meninas, mas aqui só para vocês visualizarem, tá? Quando vocês forem fazer o ponto, ou vocês podem usar duas cores, que fica muito bonito, ou também pode usar uma cor só, ok? Então, eu venho com meu fio aqui, bem aqui do ladinho, tá? Na mesma, assim, no mesmo pezinho do primeiro ponto aqui, pra cima, tá? Aí eu venho aqui, eu gosto já de passar embaixo do primeiro ponto para prender, tá? Então, eu venho aqui, ó, embaixo do primeiro ponto e passo por baixo, ok? Só para prender ali. E agora eu venho passando entre um ponto e o outro, né? Ó, então, eu tô aqui bem no início, né? Só prendi ali. Eu gosto já pegar a parte de baixo da agulha, né, onde tá o fio passado ali, que fica mais fácil. E vou passando. Olha. Aí já vou pro próximo ponto. Passei. Olha, vou pro próximo ponto. Passei. Então, esse aqui é que a gente se chama ponto pirulito. Meninas, esse ponto fica muito bonito para bordar, principalmente letras, né? Às vezes você quer fazer alguma coisa mais infantil, assim, né? E aí pode utilizar esse ponto, ele fica muito bonito. Opa, agora é que eu pulei, ó. Tá vendo? Olha, eu pulei um lá e eu já percebo que meu ponto ficou bem maior, ó. Então, eu volto, né? E vou pegar nesse aqui. É no anterior. Então, ponto por ponto, agora eu vou passando. Nomes também fica bonito bordar. Frases, né? Também. Aqui, olha, meninas, eu cometi um erro, tá vendo? Aquela hora que eu passei nos dois, foi porque eu errei. Então, olha, para desmanchar, você volta. Isso aqui acontece muito, tá? Você tá fazendo uma coisa, você tá pensando outra, né? E aí você acaba errando, né? Então, eu volto aqui. Né? E agora eu continuo passando certinho. Olha, tá vendo? Ele já ficou bem corretinho ali.
Às vezes você tá passando de um jeito, você para, vai fazer outra coisa, de repente você volta, né? Mas ele dá para arrumar. Então, como eu tava falando, até para bordar frases também, palavras, né? Ele fica muito bonito. E mesmo porque também você pode brincar com as cores, né? Às vezes você não quer aquela coisa só com aquela cor, né? Aí você vem e faz isso. Às vezes você bordou, digamos lá, uma palavra com o ponto contorno, né? Ai, mas ficou tão sem graça, eu queria dar um tchan, né? Aí você pode pegar e vir fazendo por cima. Você tem são duas opções do ponto contorno, né? Eu vou fazer até o fim com vocês, para mostrar para vocês como que a gente borda. O final também. E eu acho lindo esse ponto. Depois, mais tarde, a gente vai bordar letras também, tá? Daí eu vou utilizar esses pontos nos outros bordados. Isso aqui é para ir compondo o nosso paninho do bordado, né? Então, aqui, olha, sobrou o último ponto e eu tô aqui com o fio no ponto anterior, né? Então, eu venho aqui, passo pelo último ponto, normalmente, né? Como eu ia fazer. E aí, eu venho aqui com o ponto, olha, bem no pontinho anterior e passo para baixo. E terminei o ponto. Então, veja que você quase não percebe aonde começou e aonde terminou o ponto. Ele fica bem... O acabamento fica bem legalzinho, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse ponto. É um ponto muito simples, mas é um ponto que ele tem muita utilidade. E ele ficou muito engraçadinho, né? Porque ficou amarelo com rosa. E aqui você não consegue dizer no final que ele foi um ponto contorno, né? Você olhando assim, nunca que você diz que é. Mas, ai, mas como é que trançou para colocar, né? É só com o ponto contorno. E daí vai trançando ele. Ok, meninas? Então, sempre quando eu bordo um ponto, eu ensino vocês a fazer um ponto diferente. Então, agora eu vou ensinar vocês, eu vou puxar, vou modificar aqui um pouquinho o bastidor e já volto. Então, vamos continuar, eu já mexi aqui no bastidor um pouquinho. Lembra que nós tínhamos bordado aqui aqui nós temos bordado uma, né? Ponto correntinha, né, nessa pétala, e nessa pétala a gente tinha bordado o ponto partido, que eu falei para vocês que esse ponto tinha mais uma utilidade, além de ser um ponto. Então, esse ponto ele meio serve assim como se fosse para dar um pouquinho de relevo em flor. Em tudo que vocês quiserem bordar, que vocês precisam, vocês podem até usar o ponto partido, ok? Então, eu vou bordar agora essa pétala aqui, a gente vai bordar uma pétala inteira, tá? Posso bordar ponto cheio, posso bordar só ponto reto. Eu vou bordar hoje ponto reto e daí a próxima a gente vai bordar daí um ponto cheio, ok? Então, eu vou estar usando o fio de crochê também, só um fiozinho só um fio, tá? E vou pegar aqui bem no meio. Aqui embaixo. Tanto faz, meninas, se eu começo de cima ou eu começo de baixo. Eu prefiro começar de baixo e ir controlando em cima. Ok? Então, eu vou vir aqui, olha com o meu fio, só tô marcando aqui para vocês verem, bem no meio da pétala. Ok? Tô no meio da pétala. Olha. Agora eu desço. E vou bordar para um lado e vou bordar para o outro. Eu acho desta forma, a gente aqui separando a pétala, muito mais fácil para ajustar a quantia de ponto tanto para um lado quanto para o outro. Então, eu venho aqui com o pontinho já bem do ladinho. Agora aqui, meninas, você veja que o meu espaço aqui embaixo, ele é menor que o espaço de cima.
Então, eu tenho que começar a criar espaço embaixo para eu poder completar em cima, né? Então, eu peguei um pouquinho aqui acima, olha, da volta, né? Agora, eu venho aqui e pego aqui bem no ponto anterior. E fecho lá em cima. Agora eu pego um pouquinho mais aqui pra cima e vou pegar já do ladinho. Tá vendo? Pego na direção, olha, agora do mesmo ponto anterior. E coloco bem do ladinho. Agora aqui eu pego um pouquinho mais pra cima. Pego aqui embaixo. Então, vocês vejam que mesmo utilizando o fio escuro embaixo, não aparece, a não ser aqui que ficou uma pequena falha. Então, o que que eu vou vir fazendo? Eu venho aqui, olha, com o ponto e vou dar um pontinho aqui. Eu vou vir correndo aqui no meio, olha, com a minha agulha, mas não vou até o final do ponto, tá vendo? Eu simplesmente escondi o fio ali dentro do bordado, ok? E agora eu passo aqui pro outro lado. E vou preenchendo. Só puxar o fio um pouquinho. Eu peguei uma agulha mais fina pro fio. Só que aqui o que acontece, né? Eu peguei já justamente assim essa flor, ela aqui, a pétala, ela vem inteira, mas essa pétala aqui sobrepõe a pétala anterior. Então, essa pétala aqui, ela sobrepõe a pétala anterior, né? Então, a gente vai preencher ela, respeitando essa parte que ele tá sobreposto. Então, eu venho aqui com o meu ponto um pouquinho mais pra cima. E vou lá em cima. Vejam tanto que eu vim e não preenchi até aqui embaixo, eu preenchi só até aqui, né, com o escuro. E eu vou colocar mais um pontinho aqui ainda. Veja que ficou bem fechadinho, né? Então, a minha pétala, ela tá bem bordadinha.
Aqui ela ainda ficou um pouquinho abertinha. Faço o mesmo processo que eu fiz a vez passada. Venho com um pontinho aqui. Vou introduzir a minha agulha entre um fio e outro, puxo aí embaixo. Pronto. E ficou bem bordadinho. Então, vocês reparem que o que acontece aqui fechou, só que aqui, olha, vocês estão vendo o quanto eu tenho aqui de relevo, mesmo usando, e mesmo se eu tivesse, olha, usando o fio mais fininho, deixa eu apertar aqui, olha, tá vendo aqui, olha o tanto que eu tenho de relevo aqui em volta, olha. Então, veja o quanto ficou, né? Eu tenho agulha e ele tá da altura da agulha, da altura da minha tesoura, né? Olha. Então, esse que a gente usa para dar relevo na pétala. Então, um dia se vocês vão bordar, aí eu quero bordar uma flor, mas eu quero ela com relevo, vocês podem usar o ponto partido. É um truquezinho que a gente... Ou então ponto contorno também, um ponto haste também funciona bem aqui. O ponto haste também pode estar bordando. Mas o ponto partido, por que eu gosto do ponto partido? Porque o ponto partido, ele vai deixar bem redondinho. Então, vocês vejam que aqui eu bordei, olha, mas eu tô com o risco, olha, para a próxima, ela tá livre aqui, né? E olha que graça que ficou essa pétala, ela ficou muito bem bordada, ela ficou muito bonita. Ela ficou aqui embaixo, né, no espaço dela, ela não roubou espaço de ninguém, né? E aqui ela ficou bem redondinha, perfeitinha, ok? Então, aí depois, nas próximas aulas, aí a gente vai estar bordando as próximas pétalazinhas, aí uma também eu vou bordar, que seria ponto cheio, né? Estilo pintura de agulha, digamos. Eu gosto sempre de ser pintura de agulha, que é um ponto longo, outro curto, e a gente borda a próxima nesse ponto, ok? Então, essa aula fica por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula, ok? Lembrando, meninas, para vocês curtirem, comentarem, compartilharem, às vezes eu esqueço de pedir, porque eu sempre tô normalmente tão assim, aqui entretida no que eu vou ensinar para vocês e eu acabo esquecendo de pedir para vocês, tá? Então eu sempre deixo um lembretezinho no final do vídeo, tá? Sempre dou uma passadinha no final do vídeo. E também lembrando, meninas, que todos os riscos e tudo que precisa sempre está, tem ali na descrição do vídeo, embaixo do vídeo, ali tá aquela parte escrita debaixo do vídeo, então ali tem tudo, onde é que vocês pegam os riscos e tudo mais, ok? Então, meninas, aguardo vocês para a próxima aula, teremos pontos novos, né? E também daí continuaremos fazendo a parte da florzinha, ok? Obrigada de você estar aqui, ter assistido até o final o vídeo e até a próxima aula.